Aqui hoje, nessa noite, para que você não caia mais nesse erro, você vai ter a instrução. A Bíblia diz assim que há sabedoria na multidão de conselhos. Então, quando você ouve os conselhos certos das pessoas certas, acate-os, coloque em prática na sua vida, estabeleça na sua vida, porque existem muitas situações que nós precisamos ser aconselhados, direcionados, porque senão a gente acaba precipitando algumas coisas que de repente até eram para a gente, mas a gente acaba tomando decisões no tempo errado, da maneira errada, antes do tempo, e aí a gente acaba tendo um resultado negativo naquilo que poderia ter sido muito bom. Analisando aqui, nós vamos analisar hoje sobre a vida de Elimeleque. Como que era o nome do homem? Elimeleque. Amém? Um bom nome para você colocar no próximo filho. Elimeleque. Quem era Elimeleque? Já ouviu falar nessa personagem da Bíblia? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar desse camarada? Você nunca ouviu? Seja sincero. Porque é parecido, Elimeleque, Abimeleque, são muito parecidos, mas são duas personagens totalmente distintas. Quem era Elimeleque? Ele era marido de Noemi. Piorou? Quem era Noemi? Noemi era sogra de Ruth. Olha só como agora começou a clarear. Então, Elimeleque era marido de Noemi, que era sogra de Ruth. Um homem da terra de Judá, que vai nos ensinar a importância de buscar a direção de Deus em nossas decisões. Já viu aquele velho ditado que às vezes a gente aprende com o erro dos outros? A Bíblia está aí para ensinar a gente, né? Inteligente é aquele que aprende. Ou seja, inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então é melhor a gente olhar para algumas situações, para algumas pessoas e aprender algumas coisas. Elimeleque, o nome dele significa meu Deus é rei. Então notem que o nome dele, naquela época, o nome significava muita coisa. O nome de Elimeleque significava que ele era governado por Deus, direcionado por Deus. Só que a Bíblia conta que esse homem, governado, direcionado por Deus, vai enfrentar uma circunstância desafiadora. Vai enfrentar uma situação, uma circunstância que não só vai atingir a ele, mas também vai atingir a sua família. E essa circunstância levou esse homem a uma grande decisão. Então, toda vez que a nossa vida nos apresenta uma circunstância, nós precisamos tomar decisões. Todas as vezes. E toda a circunstância, na verdade, ela nos leva a uma decisão. Tenho falado aqui que decidir é importante. Decidir certo é essencial. Então Elimeleque, ele decidiu, ele tomou uma decisão de deixar a sua terra e ir para outro lugar. Para
quê? Para fugir da fome. A Bíblia conta, havia uma circunstância, a fome chegou, nós lemos. A fome chegou, o problema chegou, a falta chegou. E Elimeleque, para salvar a sua família, para que ela não perecesse, para que ela não passasse fome, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Porque quando a gente olha para a decisão de Elimeleque, parece compreensível aos olhos humanos ele sair do lugar de crise e ir tentar um lugar melhor. Sair do lugar de crise e ir tentar um lugar melhor parece uma decisão acertada, não é verdade? Você está num certo emprego onde você ganha uma quantia, de repente você vê um outro lugar que te dá um salário maior, uma condição melhor, então você toma uma decisão. Você mora numa pequena casa, paga aluguel numa pequena casa, de repente você encontra uma casa maior, onde você paga um aluguel mais baixo, uma condição melhor. Parece acertado você ir para essa casa maior, melhor e mais barata. Então as nossas decisões, geralmente elas apontam um caminho. Havia fome na terra e esse homem, para fugir da fome, ele toma uma decisão. Aí vamos, para a gente entender a Bíblia e entender como é importante nós tomarmos as decisões certas, é a gente se colocar no lugar da pessoa que está passando a situação. Se fosse você, será que você buscaria também um lugar para alimentar a sua família, para proteger a sua família? Será que, se fosse nós também não tomaríamos uma decisão semelhante à de Elimeleque, que parecia a decisão mais correta, parecia a decisão mais certa? No entanto, a Bíblia, ela nos mostra que as aparências podem ser enganosas. Nem sempre a melhor proposta é a proposta certa. Entenda isso aqui, irmãos. Porque às vezes a gente está se movendo por propostas. E aí você sempre vai estar correndo atrás de alguma coisa melhor. Então notem, Elimeleque tomou uma decisão, e essa decisão foi precipitada. Por que foi precipitada? Porque foi antes do tempo? Não, o tempo era um tempo de fome. Era o tempo certo. O tempo era um tempo de crise. No tempo de crise a gente precisa decidir. No tempo do aperto a gente precisa tomar decisões, saber o que pode, saber o que não pode. Não é assim? Saber o que pode gastar, o que não pode gastar, saber a hora de ir, a hora de parar, saber a hora de construir, a hora de parar de construir, é entender os tempos. Então o tempo era um tempo de escassez, era um tempo de fome, mas a Bíblia vem nos contar que esse homem tomou uma decisão precipitada. Por que foi precipitada? Porque ele não consultou ao Senhor. Todas as vezes que nós não consultamos ao Senhor sobre qualquer decisão, nos precipitamos. Basta a gente olhar a Bíblia. Se você voltar um pouco atrás, você vai ver que certa vez Isaac estava tomando a mesma decisão. Havia crise, essa crise
bênção sempre existiu, havia fome, e Isaac tomou uma decisão também, sair da posição do lugar onde ele estava, que havia fome, e descer ao Egito. Parecia a coisa certa, ele estava prestes a tomar a decisão, porém a diferença de Isaac para Abimeleque é que Isaac consultou o Senhor. E quando ele consultou o Senhor, Deus deu uma instrução. E Deus disse a Isaac: não desça ao Egito. Não dê, como assim, Senhor? Não descer, minha família vai passar fome. Como é que eu vou sustentar? Isaac tinha 2 filhos, os gêmeos dele, Jacó e Esaú. Como é que eu vou sustentar os meus filhos? A única coisa que eu tenho é um saco de sementes. Olha que direcionamento, olhando pelos olhos humanos, parece muito louco, parece suicida até mesmo. Deus deu uma instrução a Isaac e disse para ele: não desça ao Egito, mas planta no deserto. Aí eu pergunto para vocês: quem de vocês seguiria a instrução de Deus e não a instrução da lógica? Viu quanto é importante você ouvir Deus? Porque às vezes a instrução de Deus vai totalmente contrária à instrução da lógica. E a Bíblia diz que Isaac obedeceu a Deus. E o que aconteceu? Ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas vezes você deixou de experimentar a bênção de Deus simplesmente porque você seguiu a lógica? Simplesmente porque você não entendeu Deus. Você se amedrontou a seguir a instrução de Deus, e você seguiu a instrução que você vive a vida inteira seguindo. Porém, você deixou de receber um grande milagre na sua vida simplesmente porque você não soube obedecer a Deus. Então levante a sua mão assim nessa noite, vamos falar da primeira verdade dessa noite. Diga assim: Deus, bem forte, diga: Deus, me ensina a obedecer e ouvir a tua voz. Amém? Abimeleque, porém, não consultou a Deus. Toda vez que você não consulta a Deus, você toma uma decisão errada. Qualquer decisão, por mais acertada que seja, se não tiver o direcionamento de Deus, poderá virar um grande problema. Quem já entrou em situações aqui que era uma proposta muito boa e deu muito errado? Seja sincero, levante a mão. Era uma proposta muito boa, porém quando você fez, deu tudo errado. Viu só? Parecia algo muito bom, porém quando você decidiu, você deu tudo errado. E aí você diz assim: meu Deus, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu? Porque antes da decisão vem a instrução, meu amado. É isso que você precisa colocar na sua cabeça. Abimeleque, porém, não consultou a Deus, e ele deixa o seu lugar, ele deixa a sua posição. Por quê? Porque agora a crise está decidindo por ele, a situação está decidindo por ele. E toda vez que nós permitirmos que a circunstância, que a crise, que a situação que estamos enfrentando dite o nosso direcionamento, nós estamos caminhando no caminho errado. Sempre. Abimeleque tomou essa decisão, uma decisão precipitada, e ele deixou a Belém, a casa
do pão, a terra do louvor, em busca da terra Moabe, que significa terra de desejos. E a seguir os teus desejos, meu irmão? Sabe quando você perde a capacidade de confiança a Deus, e você já não está mais louvando a Deus por cada situação que você está enfrentando? Geralmente, quando você perde a capacidade de você louvar a Deus, você vai entrar na terra dos desejos, você vai entrar na decisão de desejos, os teus desejos, o desejo de melhorar, o desejo de crescer, o desejo de romper, vai ditar a tua decisão. Então, às vezes, os fatores externos nos levam a tomar decisões que podem determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, nós devemos estar atentos. Atentos para quê, pastor? Para confiar em Deus. Não pense que é fácil confiar em Deus quando todas as coisas estão contrárias àquilo que você está crendo. Teus filhos podem dizer que você está doida, tua esposa pode dizer que você enlouqueceu, porque às vezes a instrução de Deus é totalmente contrária à situação que nós estamos enfrentando. E aí não é muito fácil manter esse posicionamento, porque nós vamos escolher um lado, e às vezes essas escolhas, através dessas escolhas, a primeira coisa que acontece é nós nos afastarmos da adoração, nós nos afastarmos da direção de Deus. E todas as vezes que a adoração é tirada da nossa boca, todas as vezes que os direcionamentos de Deus são tirados da nossa vida, nós nos aproximamos do lugar de morte. Nós nos aproximamos no lugar de destruição. Olhe para você, olha as decisões que está tomando. Está te aproximando, te distanciando de Deus? Está mais forte na fé ou está mais fraco? Observe, seja inteligente, meu irmão. Tenha a capacidade da observância que eu tenho sempre falado aqui. As decisões que você tem tomando está te fazendo um cristão mais forte ou um cristão prestes a cair no próximo engodo, na próxima cilada do inimigo. As escolhas que você está fazendo estão te transformando numa pessoa próxima, um adorador a Deus, um murmurador. São análises que nós devemos observar. Quantas vezes nós agimos como Elimeleque, tomamos decisões baseadas em quê? Baseadas em nossos medos, baseadas em nossas necessidades, baseados em nossos desejos, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Nessa noite, preste atenção nesses 3 fatores determinantes para a gente cuidar na hora da escolha. Você vai escolher, cuidado com essas 3 coisas. Primeiro, cuidado com o medo, porque o medo sempre vai fazer você tornar o problema maior do que é. E às vezes a gente está tomando decisão por covardia. A gente tem medo de enfrentar o que tem que enfrentar. A gente tem medo de lutar com o que tem que lutar. E então a gente toma uma decisão por medo. E a decisão que nós tomamos por medo sempre é menor que o nosso propósito. Deixa eu voltar com esse entendimento. Toda a escolha que você faz por medo será menor que o teu propósito.
O exército de Israel decidiu não lutar contra Golias. Por que eles fizeram essa escolha de não lutar? Eles eram o povo de Deus. Eles eram os escolhidos do Senhor. Porém, eles fizeram uma escolha de não lutar. Às vezes, não lutar é inteligente. Nós não devemos entrar em batalhas que não nos levam a lugar nenhum. Mas se você está escolhendo por medo, aí você já está perdendo. Se você está fazendo uma escolha por medo, você já deixou de crescer, já deixou de romper. Então, o primeiro fator, você está fazendo uma escolha. Por que eu estou fazendo essa escolha? Eu estou com medo de alguma coisa? Eu estou com medo de alguém? Eu estou com medo de uma situação? Eu deveria tomar essa decisão, fazer essa escolha, mas eu vou fazer essa aqui. Por que você está fazendo algo, tomando uma decisão inferior à que você tem que tomar? Por causa do medo. Levante sua mão e diga assim: Deus, me ensina a enfrentar os meus medos. O segundo fator determinante de escolha são as nossas necessidades. A necessidade faz você se desesperar. Alguém já se desesperou aqui com alguma coisa alguma vez? Todo mundo? Então a necessidade faz a gente se desesperar. E toda vez que você se desespera, você perde o senso de valor. Toda vez que você se desespera, você perde o senso do valor. Você não valoriza aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu, porque você está desesperado. Não tem gente que comprou um carro, é o carro da vida, comprou um apartamento dos sonhos, mas por causa da necessidade, a necessidade levou você a um desespero, e agora você está vendendo o carro da tua vida por 10% do que ele vale. Você está vendendo a casa que Deus te deu, por causa da necessidade que está te levando ao desespero. E como você perdeu o senso de valor, você vai entregar essa casa por uma especulação, vai entregar por menos da metade do preço, porque você está tendo que ter uma escolha, e a necessidade está fazendo você decidir, e toda vez que você decide por necessidade, você perde o senso de valor. Levante a sua mão em nome de Jesus, diga assim: Deus, me ajuda a superar as minhas necessidades. Diga: não me deixe desesperar diante das minhas necessidades. Ela pode chegar para todos nós. Momento de aperto, momento de necessidade. Só tome cuidado para você não perder as coisas que Deus já te deu, por causa que você perdeu o teu senso de valor. Você não confia em Deus, está decidindo por você mesmo, está tomando decisões precipitadas, não está consultando a Deus, está desesperado. E o diabo ama alguém desesperado, porque alguém desesperado é alguém que não confia em Deus. Quem é o desesperado? É aquele que perdeu a capacidade de esperar. E a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor. Saber esperar em Deus é uma virtude. Terceiro fator que você precisa observar é o desejo. Cuidado nas horas das escolhas, para você não escolher por causa do teu desejo. O desejo faz você pagar um preço maior do que você necessita. Voltar com esse entendimento. O desejo
faz você pagar um preço maior do que você necessita. Tem gente se afundando em dívidas simplesmente porque está consumindo algo que não precisa. Sim ou não? Trocou de carro, tinha um carro bem novo, estava conseguindo pagar direitinho, fez em 4 anos, faltava 1 ano para pagar, foi lá e comprou outro carro, o dobro do preço, não precisava, o carro está novo, está com 30 mil quilômetros, assumiu uma prestação que agora não consegue pagar. Por quê? Porque foi uma escolha pelo desejo. O desejo sempre vai fazer você pagar um preço maior do que aquilo que você necessita. Você já foi para o supermercado com desejo? Uma pergunta que eu sempre faço, que é do cotidiano. Já foi com fome no mercado? Vai lá e enche 2 carrinhos. Foi lá comprar umas bananas. Saiu de lá com 2 carrinhos. Por quê? Porque era final de tarde, indo para casa, ou passar no mercado antes, com fome. Cada coisa parece que estava lindo para você, né? E tem gente que deseja até aquilo que não gosta. Né? Eu começo a olhar para aquelas coisas que eu não gosto, mas não está com fome, está com desejo. E aí você sai dali, depois que você chega em casa, e você começa a descarregar todas aquelas compras, né? E aí você vai pegando aquele ticketzinho, meu Deus, eu vou lá comprar bananas, inclusive. Olha quanta coisa eu trouxe, porque os desejos fazem você pagar um preço maior por aquilo que você não necessita. Todas as vezes que você comprar alguma coisa, antes de comprar, diga, mas eu preciso disso? Eu preciso realmente disso aqui? Eu preciso trocar de carro? Eu preciso comprar outro sapato com 32 sapatos ali? Dizendo que não tem? As irmãs aí, né? Não pode passar na frente de uma loja escrito liquidação. 36 botas lá que não serve mais, mas eu vi outra bota lá, pastor. É uma tentação aquilo. A pergunta é: você precisa de mais uma bota, minha irmã? Então são coisas que nós temos que analisar. Meu irmão precisa comprar mais acessórios para o carro? Será que precisa? Será que precisa toda vez que vai no mercado, toda vez que vai no Marins, sei lá onde, precisa comprar mais coisa de pesca? Precisa. Será que está precisando? Você já parou para pensar que de repente você está fazendo escolhas por causa dos teus desejos? Levanta a tua mão mais uma vez e diga assim: Deus me ensina a vencer os meus desejos na hora da escolha. Então muitas vezes nós esquecemos que Deus é o nosso provedor, aquele que prometeu estar conosco até mesmo no vale da sombra da morte, e que Ele nos ajude a não nos precipitarmos no momento das nossas escolhas. Que a história de Elimeleque nos sirva de alerta e não deixemos a terra do louvor em busca dos desejos deste mundo. Deus tenha abençoado a tua vida nessa noite. Semana passada você aprendeu sobre decisões estúpidas, hoje sobre decisões precipitadas. Você vai ter que decidir por esses dias.